tive um caso icônico, porque quando eu chefiava a clínica psiquiátrica lá do Hospital dos Bombeiros, eu tinha uma meta muito definida que era diminuir muito o tempo de permanência dos indivíduos internados, né? Porque a gente muitas vezes tem que internar a pessoa até involuntariamente, né? A pessoa é contra a vontade da pessoa. Sim. Isso daí você está cerceando a autonomia do indivíduo. Tá, mas por que você está fazendo aquilo? Porque você está tentando proteger o próprio indivíduo ou os circunstantes, né? Claro. A internação involuntária, ela só se justifica se o indivíduo, o paciente, ele constitui um perigo para si mesmo ou para outrem, né? Ou então para o patrimônio público também. Sim. Né? Tem uma série de circunstâncias em que o indivíduo constitui uma ameaça, você tem que tirar ele de circulação. Agora, a ideia é que nós façamos isso no menor tempo possível, para tirar o sujeito da crise e poder fazer o restante do tratamento, que talvez vá durar a vida inteira, no âmbito de ambulatório. Né? Mas eu estava te contando que eu tinha essa meta lá no Hospital dos Bombeiros e eu consegui isso. Né? Eu consegui reduzir a meta, o tempo de permanência na enfermaria para menos de 15 dias. Mas tinha um paciente lá que nós recebemos custodiado do manicômio judiciário, né? Do Hospital Heitor Carrilho. Como ele era bombeiro, ele foi transferido para o Hospital dos Bombeiros, mas sob custódia. Né? Então a gente não podia dar alta para ele. Né? E ele tinha o que a gente chamava antigamente de defeito esquizofrênico, ele ficou com uma sequela. Né? Ele tinha um comportamento muito violento. Então não dava para dar alta para ele. Caramba. Ele só teve alta quando morreu. Prisão perpétua, praticamente. Mas não tinha jeito. Sim. Porque qualquer tentativa que se fazia de integração daquele paciente com outras pessoas, então ele agredia. Caramba. Entendeu? Uma vez, até para a gente descontrair um pouco, eu tinha o hábito de estacionar o carro no pátio do hospital. Eu fechava o carro e entrava por uma determinada porta, e esse paciente aí me recebia. Ele me recebia, ele me cumprimentava, ele tinha um respeito por mim, né? Caramba! Ele me recebia, me cumprimentava, etc. E todo dia que eu chegava lá, ele me cumprimentava e tal. Um dia eu cheguei, estendi a mão para ele, ele me deu um soco na testa. Que isso? Me deu um soco na testa que eu voei uns 3 metros. Ele era boxeador. Caraca! Quando ele era jovem. Ele era um cara grande. Ele, na época, tinha 60 e poucos anos. Eu tinha 40, talvez. Por aí. Né? Ele era grande, apesar dos seus 60 e poucos anos, ele era forte e sabia bater. Né? Então eu cheguei lá com a minha malinha na mão, estendi a mão para cumprimentar ele, ele me deu um direto na testa que eu voei. Eu acho que uns 3 metros eu voei. Caramba, cara. O bicho era forte mesmo. Não, o bicho era forte. Aí chegou toda, né, a turma para segurar, conter, etc. E tem que conter, não tem jeito. Uma pessoa dessa você tem que conter. Claro. Né? Você tem contenção mecânica. Camisa de força? Não, camisa de força não existe mais, mas tem aquelas faixas. Não, mas na época tinha? Na época não. Não existia há muito, muito tempo. A camisa de força ficou muito lá para trás. Tá. Mas quando não tinha tratamento farmacoterápico, não tinha medicamento que fosse eficiente e tal, se usava a camisa de força, mas isso está em desuso, acho que, sei lá, quase 100 anos. Caramba! Né? Não 100 anos não digo, mas uns 60 com certeza. Uhum. Né? Então, com o advento dos medicamentos antipsicóticos na década de 50, então vamos falar até 70 anos, né? Aquilo fez com que os pacientes pudessem ficar fora do hospital e a camisa de força pudesse desaparecer. Né? Então, aquela deshospitalização ela ocorreu pelo advento dos medicamentos antipsicóticos. Entendi. Aqueles antigos, né, que foram melhorados. Hoje tem medicamentos muito eficientes e tal. Mas então, voltando ao que eu dizia aqui, para não perder a linha de raciocínio, indivíduos desse tipo aí,
aquele cara estragou minha média. Ele estragou a minha estatística. Subiu, foi lá para cima, foi lá pra cima, média. porque ele não saiu de lá. Claro. Né? Então no gráfico lá de estatística e tal, ele sozinho estragava a minha estatística, né? Porque não tinha jeito. Senão era 5 dias, né? Mas aí ficou 15 dias. Mas a gente conseguiu uma redução muito significativa através de tratamentos efetivos, né? Tratamentos que realmente funcionam. Sim. E a gente sabe que essas patologias, essas doenças, essas entidades nosológicas, elas têm tratamento específico e elas melhoram. Sim. O sujeito sai em condições. Eu tenho pacientes esquizofrênicos, porque além de psiquiatra forense, né, a minha principal atividade é a psiquiatria clínica. Sim. Eu atendo no consultório. Né? E eu tenho pacientes esquizofrênicos tratados, né, há muitos anos, etc., que trabalham, que têm família, que dirigem, que têm atividade produtiva, que ganham dinheiro, sabe? E os caras estão bem tratados, os caras estão em situação de poder prover os próprios meios de subsistência e ainda sustentar a família. Bacana, então, bacana. eu tenho vários assim. Né? Então, tem pacientes que ficam com sequelas, que são resistentes ao tratamento, como era o caso desse que eu te contei, Sim. mas a grande maioria tratado é tranquilo, Sim, vive normalmente. Você disse que esse seu paciente, ele teve uma sequela esquizofrênica, foi isso que você falou? O que se chamava lá atrás de defeito. Tá, né? defeito. Ele ficou com uma sequela, ele ficou com uma alteração comportamental que permanente. era permanente. Aquela não tinha jeito. Siga as nossas redes sociais, @barbacast tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1. E tem o nosso link do Telegram aqui para vocês também entrarem, onde a gente divulga quando a gente vai começar alguma resenha e tudo mais. Enfim, em breve a gente vai ter cortes exclusivos lá para o Telegram, tá bom? Aqui embaixo tem um curso do Peter, que é o YouTube Sem Aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube e fazer um bom trabalho, na verdade, aparecendo ou não. O link é o primeiro link da descrição. Então, se vocês quiserem, pode comprar, que vale a pena. O Peter tem, só no canal principal dele, 16 milhões de inscritos, fora os outros canais aí, enfim, então vale a pena.